Ok. Poxa, eu vou ficar tão chateada quando tirarem os filtros do Instagram e eu for obrigada a usar maquiagem que destrói a minha cara, minha pele. Ué. Bom dia, Bárbara! Ah, agora foi. Beleza. Não, tá certo. Vocês estão me ouvindo? O som tá ok aqui? Diga lá, digam para mim. Gente, o povo odeia a Cintia Chagas, eu adoro. Trocentas lives acontecendo e eu sempre esquecendo alguma coisa, é a minha cara. Então vamos lá. Eu também gosto. Acho a Cintia muito legal. O povo tem que entender que é um personagem. Bom dia, Adriana. O que vocês têm programado para o dia de hoje? Lembro que em alguma das lives a sugestão foi conseguir viver um dia sem falar sobre diabetes. Será que alguém conseguiu? Acho que não, né? Acho que não. A dica de hoje, apesar de ser, claro, todas são importantes, eu não aguento mais falar isso, mas depois eu fico assistindo meus vídeos depois, e daí eu sempre falo, essa dica é muito importante, em todas. Todas. Porque todas são importantes. Todas. Olá, vai jantar com as amigas. Aê, Bárbara, a vida da mãe precisa continuar. Além de mãe, somos mulheres, não é verdade? Somos mulheres. Bom dia, Regina. O pudim é para jantar, o pudim é para jantar com as amigas, o pudim é low carb. Espero que a Maria esteja melhor. Criança tem dessas, né, gente? Criança vive doente. Mas depois melhora. Depois, essa primeira fase, assim, até os 5 anos é chata. Depois vai que vai. Bom dia, maravilha. Vou começar em respeito a vocês que estão. O pudim é para o jantar com as amigas. Então tá, as crianças não vão ficar com vontade de experimentar. É Raika? Ai, maravilha, ó. Longe de casa, come bastante carboidrato. Mas tá certo, gente. A gente tem que viver, né? Apesar do diabetes, a gente tem que viver. As mães precisam continuar, se as mães forem casadas, continuar saindo com seus maridos, namorar, curtir a vida do casal. Se as mães forem solteiras, elas têm que continuar saindo, curtir suas amigas, conhecer pessoas, não é? A vida precisa continuar. Precisa continuar. As mães precisam continuar sendo mulheres, sendo trabalhadoras, sendo empresárias, sendo namoradas, sendo esposas. As mães precisam continuar. Eu falo isso, mas eu não continuei. Eu não continuei. Eu estou separada já tem o mesmo tempo que tem de diabetes, 16 anos. Eu nunca mais namorei ninguém. Não consigo. Mas não tem a ver com o diabetes, não. Não consigo namorar porque, sei lá, acho que eu sou muito chata. E os caras não tão. Mas enfim, vamos lá. Então, voltando para o Novembro Azul, senão a gente entra num outro assunto que não tem nada a ver aqui, né? Mas vamos lá. Novembro Azul, estamos aqui no 16º dia, fazendo as nossas mini lives diárias, que às vezes são mini, às vezes são super longas, né? Porque o assunto é super interessante. Estamos lendo juntos 101 dicas para pais de crianças com diabetes, que não fala só sobre crianças, fala sobre todo mundo. Então, a dica número 50, o que nós pulamos aqui? Ontem a gente conversou sobre os amigos importam, conversamos sobre eles compartilharem ou não as informações com a gente,
e conversamos sobre continuar engajados aqui nos cuidados com diabetes. Como pais, né? Então é meio que deixar ele ir, mas não sumir da vida dele, deixar ele assumir algumas coisas, continuar assumindo outras, é ir passando as responsabilidades aos poucos, certo? E aí o que nós pulamos? Nós pulamos a dica 53, que fala sobre sexo, drogas e álcool, que talvez eu faça algo separado sobre isso. Eu falo sobre álcool no meu perfil do Instagram, tem um post lá. Mas talvez eu faça essa live só no YouTube, porque se eu começar a falar de sexo, drogas, rock and roll e álcool no Instagram, não sei se vai ser muito legal. Então talvez eu faça isso só no YouTube, mas a gente conversa depois. E aí, então essa era a 53, sexo, drogas e álcool, e a 54 são as meninas, as garotas e o ciclo menstrual. Eu prometi para várias mulheres aqui falar sobre menopausa, tá? Então eu vou fazer uma live falando sobre a menina, a primeira menstruação, o ciclo menstrual, puberdade e a menopausa. Falar só de diabetes e mulheres. Talvez eu fale até sobre gravidez, acho que de repente pode ser uma live interessante, né? A gente abordar a primeira menstruação, gravidez, menopausa, certo? E aí agora nós vamos para a dica número 55, que é ajudar os nossos adolescentes a lembrar de aplicar insulina. Porque o que eu vejo é que o grande desespero dos pais nessa fase é o esquecimento. Tô errada? Tem alguma mãe aí, algum pai de criança, de adolescente com diabetes aí? Para me contar qual é o maior desespero? Eu imagino que seja esse. A gente vê aqueles números absurdos, altíssimos, logo a gente entende que esse adolescente não fez insulina. E o nosso medo é justamente esse, ele não fazer insulina, não fazer insulina, não fazer insulina e ter as consequências disso. A gente fica muito focado na adolescência e, de modo geral, no futuro desta pessoa com diabetes, pensando nas complicações lá no futuro, tá? Pensando se ele vai ter, sei lá, retinopatia, se ele vai ter problema renal, se ele não vai ter. Só que a gente tem uma consequência muito importante da ausência de insulina, que a gente chama de complicação aguda, que é a cetoacidose. Então, antes da gente se preocupar com os problemas futuros, antes da gente se descabelar e ficar super preocupada sobre lá na frente, a nossa preocupação hoje é evitar a todo custo a cetoacidose. Durante a adolescência, isso é o maior risco desse adolescente, ele entrar em cetoacidose. Quanto mais cetoacidoses ele tem durante a vida, mais difícil vai ser lá para frente. Então, ao invés da gente ficar hiper preocupado com aquele 190, com aquele 200 eventual que eles têm, a gente precisa ficar preocupado com outras coisas. Gente, tá desmoronando meu mundo aqui, calma aí. Nossa, agora vai cair tudo. Pera. Meu mundo, meus livros. Eles têm vida própria, às vezes eles andam. Então, ao invés da gente ficar preocupado com o futuro, a gente precisa tomar cuidado agora, tá? O maior número de internação por cetoacidose é na adolescência. Por N razões. Ontem, uma mãe me procurou, me mandou uns prints do Libre, do filho dela. E aí eu perguntei, né, quantos anos ele tinha, tal, não sei o que, tá com 18. Falei, como você ajuda? Ela, não ajuda. Eu falei, por que você não ajuda? Porque ele mora em outra cidade. Ele tem 18 anos, passou no vestibular em outra cidade, tá estudando em outra cidade. Morando numa república com outros meninos. Como que essa mãe consegue ajudar? E ele já teve 3 internações por cetoacidose em 1 ano. É muito difícil. Então, a gente tem vários, não vou falar tipo, mas eu vou falar várias características de adolescentes, né? A gente tem aquele que continua fazendo as coisas da melhor forma possível. A gente tem aqueles que tem os pais junto, que vai lá fazendo junto, então ele passa por essa fase mais tranquilamente. E a gente tem aqueles que são muito difíceis. Eu tenho certeza
absoluta que a maioria das pessoas aqui no Instagram não tem noção do que é uma adolescência difícil. Uma adolescência difícil é uma glicada de 11, 12, 13, 14, 15, 16%. Isso é uma adolescência difícil. Glicadas acima de 10, glicadas acima de 12. É o que eu vejo, é o que eu, Nicole, enfermeira educadora, que está em contato com esse mundo há, 8 anos, mundo profissional, eu, Nicole, considero uma adolescência difícil aquela cuja adolescente tem mais de uma ou mais internações por cetoacidose durante o ano, que tem uma glicada de 12%, 13%, 14%, 15%, 16%, que eu não sabia. Eu vi uma menina com a glicada de 16%, eu não sabia como ela estava, que ela não estava internada, tá? Ela usava bomba de insulina. E era a bomba de insulina, acho que estava salvando ela. Porque na bomba de insulina você tem aquela insulina que fica sendo enviada, a basal que fica sendo enviada automaticamente durante as 24 horas. Eu acredito que só por isso ela ainda estava em casa, né? E eu telefonei pro pai e falei, escuta aqui, pai, acho que você não sabe o risco que a sua filha está correndo. E de fato ele não sabia. Ele não sabia. E eu pedi para levar para o hospital, internaram. Porque, gente, tem coisas que assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu sou a pessoa que mais tenta evitar internações. Então, quando eu digo vá para o hospital, é porque é sério. É porque é muito sério. Então, às vezes, nós temos um adolescente em casa que está com a glicada de 8, que está com a glicada de 9. Levanta a mão para o céu e agradece. Porque ele não está tão ruim quanto poderia estar, sabe? O ponto é esse, tá? Existem muitas questões relacionadas com a adolescência que a gente vê só a nossa realidade e a gente não tem noção do que acontece lá fora. Tá tudo bem, 8% é ruim para você? 8% a gente queria menos. Mas às vezes o que falta pra gente é se situar e entender o que é uma adolescência difícil que todo mundo fala. Uma adolescência difícil é o adolescente que faz uma ponta de dedo por semana. Adolescência difícil é aquela que o adolescente faz uma insulina por semana. Vocês estão entendendo? Como é diferente o que é, assim, uma adolescência difícil? Então, às vezes a gente acha que a gente tem uma adolescência difícil porque o nosso filho esquece uma ou outra vez de aplicar insulina, porque ele nunca aplica antes, ele sempre aplica depois. A gente acha que isso é adolescência difícil, mas não é. Não é. Vai por mim. O objetivo da adolescência, o objetivo principal da adolescência é a gente evitar internação por cetoacidose. Não é deixar a glicada abaixo de 7, não é tentar colocar alimentação saudável, não é estimular a atividade física, não. A fase da adolescência, o nosso objetivo é evitar cetoacidose. Ponto. Porque o negócio é complicado. Glicada de 7, levanta as mãos para o céu e agradece. Glicada de 8, de 9 também. Porque a Dai entrou, vou repetir o que a Dai perdeu. Adolescência difícil é aquele adolescente que faz uma ponta de dedo por semana, uma dose de insulina por semana, que tá com a glicada de 13, 14, 15, 16, que tem uma internação por trimestre, uma internação a cada 4 meses por cetoacidose. Isso é uma adolescência difícil. 1,80 m, 40 quilos. Isso é uma adolescência difícil. Tudo bem? Deixa eu ler para vocês aqui. Ajudando os adolescentes a lembrar de aplicar a sua insulina. Ele começa dizendo assim: eu já mencionei a importância de fazer a insulina antes. Todo mundo sabe da importância de fazer a insulina antes, certo? É mais importante ainda é simplesmente aplicar a insulina para as refeições. Então, tem um momento na vida onde a gente se preocupa com os 15 minutos, os 10 minutos, mas tem um momento na vida, que é a adolescência, que a gente precisa se preocupar se a insulina foi feita.
Só. Não importa se ela foi feita antes, não importa se ela foi feita durante, não importa se ela foi feita depois, ela precisa ser feita. Por que aceita-se uma glicada um pouquinho maior durante a adolescência? Aceita-se assim, não é o melhor dos mundos, mas a gente sabe que durante a adolescência a rigidez dá uma afrouxada. Porque, cara, é muita coisa acontecendo. É uma criança que tá virando adulto. Tudo nessa fase é importante. Então, você tem você termina a escola obrigatória, menos ainda. Você encerra o ensino médio. Você precisa pensar numa faculdade, ou você precisa ter uma profissão, você precisa trabalhar, tá todo mundo te cobrando um monte de coisa. E daí você tem que ficar lembrando de fazer insulina. Então, é tanta coisa acontecendo na vida dessa pessoa que o mais importante aqui, gente, é fazer insulina. Antes, durante, depois, não importa, tem que fazer, certo? A gente garante a vida desse adolescente se ele fizer pelo menos insulina nas 3 principais refeições. Se ele aplicar a insulina basal e corrigir café, almoço e jantar, ele já não vai correr o risco de cetoacidose, tá? Não vai mesmo, certo? Então, quando eu pego um adolescente com glicada de 16, que a média de glicemia é 400, 450, 500, média, tá? O meu objetivo com ele é o mínimo, é insulina, café, almoço e jantar, porque eu sei que essas 3 doses de rápida nessas maiores refeições salva essa criança, salva a vida desse adolescente, tá? Então ele tá falando aqui, durante a fase da adolescência, essas crianças, elas estão super ocupadas, estão no momento de mais atribuições, tá? E precisa acordar cedo, precisa fazer a mochila, precisa levar a marmita, a gente não sabe o que ele... De repente eles têm a escola de manhã, o cursinho à tarde, então é um momento onde o negócio, né, tá pegando. E aí aqui, ó, esquecer de aplicar a insulina das refeições é muito fácil. Porque tem escola, aí tem atividade física, daí se ele é envolvido com algum time, ou se ele tem... Gente, o tema deveria ser o mínimo. O mínimo, é. A gente não tem... O Instagram não dá pra gente a noção de realidade que a gente tem quando a gente trabalha num ambulatório, num serviço público. A gente não tem. Então, muitas vezes a gente sofre por nada. Acho que é por isso que eu tenho esse meu jeito de falar com vocês, de brigar, de chamar atenção, porque às vezes a gente tá se perdendo num negócio que é pequeno perto do que pode ser. E a gente deixa de acolher o nosso filho porque a gente queria, ou a gente exige muito mais do que é de fato necessário. Eu preciso que esse adolescente esteja focado na vida dele, nos estudos, no futuro, na faculdade, em conhecer pessoas. Eu preciso que ele esteja fazendo isso. Entende? É o meu, tá? A minha avaliação. Uma forma que você pode ajudar é colocar um post-it, tá? Dentro do banheiro, na porta do quarto, bolos para o café da manhã, insulina para o café da manhã. É um lembrete gentil, né? Que pode fazer a diferença quando o seu adolescente está atrasado, ou acordou, perdeu hora e tudo mais. Essa é uma regra pequenininha, ó. Né? Na verdade, esse livro ele é todo curtinho, assim, ele dá pequenas dicas, e eu que estou aqui esticando as dicas com vocês. Então, eu adoro post-it, eu estou fazendo um acompanhamento de uma educadora em diabetes que usa bomba, e eu sou a educadora dela, porque às vezes a gente precisa de alguém de fora para ver as coisas, e qualquer idade eu lembro do post-it. Post-it, 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 post-it. Porque a gente entra no automático, todo mundo entra no automático, normal, e às vezes precisa de alguém de fora para chamar atenção. Chamar atenção não no sentido de dar bronca, né? Mas de trazer a atenção para algo que está automático, porém não está bom, né? Post-it é muito legal. Eu gosto muito. Então, a gente pode usar o post-it na casa inteira. Na casa inteira.
Eu sempre oriento post-it, não sei quem que acompanha meus vídeos lá no Instagram, os mais antigos acho que tem mais ainda, né? Especialmente quando ela começou a crescer e fazer as contas sozinha, se cuidar sozinha, eu sempre colocava um post-it com a quantidade de carboidrato dos alimentos. Então, por exemplo, especialmente hoje, que a tabela nutricional mudou muito. Então, no pão de forma, tem aquele lá, uma fatia mais 7/18, misericórdia. Então, eu já fazia a conta e colava um post-it. Uma fatia tem 8 gramas de carboidrato. Punha no pão. Quando ela ia para a escola, fazia o post-it e colocava na lancheira. Antes, logo no começo, eu fazia um post-it com o total de carboidrato da lancheira inteira. Acho que a gente conversou sobre isso em algum momento, em outras lives. Depois ela começou a não querer comer tudo, então eu coloquei um post-it em cada alimento e ela somava o que ela ia comer. Pode parecer besteira, mas o adolescente precisa dessa ajuda. Ele precisa de post-its, ele precisa de post-it no espelho do banheiro. Às vezes a insulina a basal, de repente, pode ficar no banheiro. E aí ele olha no espelho lá e pega a insulina e faz. Sim, banheiro não é o melhor lugar, mas entre fazer no banheiro e esquecer de fazer no quarto, prefiro que ele faça no banheiro. Na fase da adolescência, a gente não pode se prender muito às técnicas perfeitas, ao recomendado, sabe? Ai, sei lá, meu filho não aplica insulina porque ele usa só manga comprida e ele tem vergonha de levantar a blusa, aplica por cima da roupa. Vocês estão entendendo que na adolescência a gente vai fazer da forma que der e não da melhor forma? A gente vai fazer da forma que der e não do jeito que tem que ser. A gente vai fazer. Não importa como. Aí não pode aplicar insulina por cima da roupa, mas se pro seu adolescente ele só vai fazer insulina na escola, se for por cima da roupa, ele vai fazer por cima da roupa. Se ele tiver que sair para lavar a mão para furar o dedo, ele não vai furar o dedo, então ele vai furar o dedo sem lavar a mão? Vocês estão entendendo? Que assim, quanto mais coisinhas a gente coloca, mais a gente dificulta o fazer. Então o objetivo da adolescência é fazer do jeito que der, tá? Post-it. Vai colocar a insulina. Vai deixar a insulina no quarto? É melhor? Aonde que eu posso deixar essa insulina que de repente eu consigo ajudar o meu filho a lembrar? Eu prefiro que a insulina lenta fique na cozinha, porque o único horário que eu vejo o meu filho é de manhã, na hora do café da manhã. Então, se a insulina lenta ficar na cozinha, eu consigo ter certeza de que ele fez, né? A insulina lenta feita, gente, ajuda muito também, tá? Mesmo que ele não faça nenhuma insulina rápida, ele tem aquela insulina lenta de segurando o BO, ou segurando um pouco o BO, tá? Outras coisas que a gente pode fazer, espalhar bilhetinhos assim, curtos, sem cobrança, sem nada, para ele ajudar. Senta com seu filho e conversa. Filho, eu percebi que você tem esquecido de aplicar insulina em tais momentos. Como eu posso te ajudar? Que jeito que eu te ajudo melhor aqui? Se eu te mandar uma mensagem... não me manda mensagem no WhatsApp, eu não aguento mais receber as suas mensagens. Tá bom, então existe uma outra forma? Pode ser, sei lá, um post-it? Pode ser uma figurinha? Gente, eu tenho usado muitas... É que eu não vou conseguir mostrar as figurinhas para vocês agora, porque eu tô com o celular aqui fazendo a live. Mas tem... A gente pode fazer figurinha da cara da mãe, da cara do pai. A gente pode fazer figurinha da própria caneta de insulina. A gente pode fazer figurinha da tela do APS, da tela da bomba. Sei lá o que vocês vão achar interessante fazer. Mas a gente pode usar esses elementos visuais mais, divertidos, né? Não precisa ser chato, para lembrar. Então, às vezes eu peguei a tela do... fazer meme. Sabe, alguma coisa engraçada? Porque, lembra, é o dia inteiro, diabetes na cabeça dessa criança, sabe? Ao invés de você ficar verbalizando, falando, mandando áudio, manda uma figurinha de seringa, uma figurinha de qualquer coisa. Gente, aí vocês vão... Eu tenho algumas figurinhas, eu posso mandar para vocês, mas a gente pode fazer figurinha. Teve um atendimento que eu fiz que eu pedi a foto do pai e da mãe fazendo umas caretas, assim, tipo... outra, sabe, coisas assim, tipo, insulina, isso que. E aí a gente fez a figurinha, seja com um ponto de exclamação, seja com uma frase engraçada, seja com, sei lá, socorro, esse alarme, sabe? Então, são formas diferentes de comunicação que você vai ajudar o seu filho a
fazer a insulina e não cobrar. Vocês entendem que é diferente? Você vê um valor lá, especialmente agora que tem tudo espelhado, né? Que as mães seguem a vida dos filhos. Nossa, gente, se eu tivesse diabetes na adolescência, já falei, né? Eu e minha mãe já tinha se matado aqui. Mas uma coisa é você escrever, você já fez? Você já fez? Ou você falar, você já fez? Você já fez? E você mandar uma figurinha, né? Uma das dicas que o médico da minha filha deu, ele falou, quais refeições você faz com o seu filho? Se você faz uma refeição com o seu filho, você tem obrigação de garantir aquele bolos de refeição que você tá junto com ele. Você faz 3 refeições com o seu filho, então você consegue garantir 3 bolos de refeição. Então, o que ele dizia para nós? Na mesa, na hora de almoçar, tem o prato, os talheres e o copo. No lugar que o adolescente senta para comer, ou a criança, vai ter o kit, que faz parte, certo? Outra dica que ele deu. Ali onde tem o prato e o copo, no lugar do talher, vai ter o kit, vai ter as insulinas. E esse adolescente, ele só vai receber o garfo e a faca para se alimentar depois que a mãe vê, depois que a mãe vir, né, o português correto, depois que a mãe vir que ele está fazendo o que ele fez. Então, se existe, vocês viram que não tem conversa? Não é para ter conversa. Não é para ter conversa. Filho, não tem conversa. Vai estar as coisas lá, ou você pode só falar, ó, kit. O lugar do seu filho com diabetes não tem talher. Ele não pode comer enquanto ele não fizer insulina na frente do adulto que tiver ali, sabe? É um jeito, gente, da gente ir criando o hábito, né? Então, aqui em casa, quando ela faz as refeições na cozinha, ela tá sempre com o kit lá. Se ela esquece, ela vai buscar. Agora, se ela pega alguma coisa para ir comer no quarto, assistindo aula, ou se ela pega alguma coisa para comer jogando videogame, jogando jogo no computador e tal, aí ela esquece. Aí ela esquece. Porque eu acho que eles entram na atividade que eles estão fazendo e vai comendo e esquece. Então, faz parte, né? Eu nem sempre consigo ficar atrás, até porque, gente, eu tenho mais o que fazer também. A menina já tem 21 anos. E às vezes ela esquece que ela fez na refeição seguinte, que a glicemia tá lá em cima. E ela vê aquele valor e naquele valor alto, na refeição seguinte, ela lembra que ela esqueceu. Daí nós vamos fazer o quê? Já esqueceu. Já esqueceu. Se eu ver, ontem aconteceu. Ontem, o que ela pegou? Eu não sei se foi ontem ou se foi anteontem. Minha mãe tinha comprado um pacote de batata, aquela Lay's, pra comer com estrogonofe. Aí a Vitória viu aquele pacote de batata dando sopa no armário, pegou pra comer. Ela foi subindo a escada, eu, ai, volta aqui com esse pacote. Ela achou que eu não ia deixar ela comer. Eu falei, ela, não, já tô subindo. Eu falei, não, volta aqui, vamos contar o carboidrato. Ela falou, eu sei contar o carboidrato. Eu espero que ela tenha subido no quarto e aplicado a insulina. Ontem aconteceu a mesma coisa com outro produto. Um pouquinho antes do bolinho, né, da rosquinha que eu fiz. E aí ela aplicou insulina pra rosquinha, eu falei, você não vai medir? Ela falou, eu não, que eu acho que eu tava com uma hipo, porque eu contei carboidrato, porque eu ia comer, mas a minha irmã comeu comigo. Ou seja, isso também acontece, né? As duas estavam juntas no quarto, lá fazendo alguma coisa, a Vitória subiu com uma comida, aplicou insulina e a Eduarda resolveu comer junto com ela. Então, gente, vocês veem que são coisas que, apesar dos 16 anos convivendo com diabetes, são coisas que vão acontecer, são coisas que vão acontecer na vida do teu filho quando ele for adulto, várias vezes. Várias vezes. E tudo bem, faz parte. É por isso que quando a gente tem uma recomendação de um X% de tempo no alvo, que considera uma quantidade de glicemias acima de 180 e considera uma quantidade de glicemias abaixo de 70, porque faz parte, porque não existe 100% no alvo. Não existe. Por mais perfeita que seja a refeição, seja uma refeição cetogênica, seja uma pessoa atleta, que sabe, que faz tudo perfeito, mesmo a pessoa que faz tudo perfeito, ela corre o risco de ter uma hipo ou uma hiper. Vai acontecer, entende? Então a gente precisa se soltar um pouquinho assim dessas amarras,
certo? Então, conversem com o filho de vocês, tentem identificar os momentos das falhas que podem estar acontecendo, seja o esquecimento, seja não fazer por vergonha. Então, olha que legal, a gente tem que trabalhar aqui como coach, como estrategista, tá certo? Não como uma mãe chata que vai ficar cobrando, não. A gente tá junto para ajudar, estamos no mesmo barco, remando na mesma direção. Então, você tá remando lá. Aí o teu filho começa a remar assim, ele tem que remar assim e começa a remar assim, o negócio meio que o barco vai virar. Ô filhote, por que você tá remando assim? O que tá acontecendo? Ah, eu tô esquecendo. Como eu posso fazer para te ajudar a não esquecer? Ah, eu tenho vergonha. O que a gente pode organizar para que isso seja feito com menos vergonha ou que seja feito longe das pessoas? Ah, eu tô chutando carboidrato. Acho que tá dando errado porque eu não sei o carboidrato das coisas. Que coisas são essas? Deixa eu contar o carboidrato para você, entende? Então, observa o seu filho, veja os pontos que podem estar dando dificuldade. Não vamos nem falar falha. Falha uma palavra pesada, tá? Então, observa lá as coisas que estão acontecendo. Estão falando de adolescente, tá bom? Um adolescente, eu imagino que a mãe não tá lá 24 horas por dia em cima, tá? O que deveria ser, que é o saudável. Não é saudável para a relação a mãe 24 horas em cima daquele adolescente. A gente precisa começar a soltar. Lembrei, era isso que eu queria falar hoje. Nós, mães de crianças com diabetes, nós somos o piloto do avião. Nós tomamos todas as decisões. Nós mexemos em todos os botões, certo? Quando entra na adolescência, nós precisamos sentar no banco do lado, de copiloto, e deixar que esse adolescente tome algumas decisões com o copiloto ali. Não, peraí. Isso aí, ó. Nossa, vamos rever essa rota aqui, deu ruim e tal. Certo? Então a gente precisa. Eu tô falando acima de 14 anos, tudo bem, gente? 14, acima de 14. Até os 13, 14, mamãe, você é piloto. Tá certo? Por favor. Acima de 14, a mãe passa a ser copiloto, permite com que o filho assuma algumas coisas, mas está lá do lado o tempo todo. Tudo bem? Isso é muito importante. Não só no diabetes, como em tudo na vida desse adolescente. Passe a ser copiloto. Observa as decisões que ele está tomando, observa as consequências das decisões e proponha estratégias e alternativas para ajudá-lo. Pode ser que o post-it dê certo por um momento e depois o post-it fique invisível. Ah, o post-it está lá, mas ele já nem lê mais. Então a gente precisa mudar a estratégia. Aí a gente pode ir para a figurinha do WhatsApp. Ou ao contrário, estou mandando figurinha do WhatsApp e ele está sendo como nada. Então a gente precisa mudar a estratégia. Por que eu falo isso? Porque a mesma coisa a gente coloca alarmes no celular, tá? Uma sugestão é alarme no celular. Mas se ele já usa bomba de insulina com alarme, Libre com alarme, sensor com alarme, eu não sei se mais um alarme no celular dele pode ser interessante. Você pode mandar um alarme para o seu celular. E por que isso às vezes não dá certo? Eu já cancelei, eu tinha um alarme para buscar as meninas na escola. O alarme tocava, eu e não ia. Estava absorvida nas minhas tarefas. Tem um pouquinho aqui de déficit de atenção minha, então quando eu estou muito dentro de uma atividade, pode cair o mundo, que eu não saio. Então eu tocava o meu despertador, vai buscar as meninas na escola, e eu simplesmente não ia. Até que eu recebi uma mensagem, você não vem buscar a gente? Todo mundo já foi embora. Nossa, esqueci de buscar. Então pode acontecer que o alarme, que todas essas estratégias, em algum momento, elas parem de funcionar. Aí a gente tem que trocar de estratégia, tá? Gente, não existe muito a cultura, agora eu vou fazer propaganda no meu trabalho, tá? Não existe muito a cultura do educador aqui no Brasil, né? Tá começando agora, essa cultura, ela começou a acontecer
através da Roche da Medtronic, que tinham os educadores em diabetes que instalavam a bomba de insulina e faziam esse acompanhamento, ainda tem até hoje. Algumas indústrias farmacêuticas, Novo Nordisk, Lilly, quando você ligava lá e fazia o cadastro para começar a usar a insulina, você recebia uma educadora na sua casa. Era muito raro isso, assim, era muito difícil alguém receber uma educadora em casa. Eu recebi 2 ou 3, porque eu estava sempre na internet pesquisando e sabia que esse serviço existia, mas algum de vocês sabia desse serviço? Que ele existia uns anos atrás? Que quando você abria o diagnóstico, se cadastrava nas empresas, você recebia uma visita gratuita de uma educadora? Pois é, existia. Então a gente não tem. Um educador, ele tem um olhar muito amplo. Ele tem um olhar muito diferenciado. Quando a gente tem o diabetes na nossa casa, a gente está dentro do furacão. A gente não consegue ver todas as coisas. Às vezes, mesmo você, mãe de adolescente, caçando estratégias para ajudar, você está ali, ó. E um educador, quando ele olha de fora, ele tem uma visão muito mais ampla. Às vezes, o adolescente ele consegue passar para o educador o que está incomodando e não consegue passar para a mãe. Porque, querendo ou não, às vezes a mãe ela tem uma reação que tem muita emoção, muito sentimento ali, sabe? Então, às vezes, toda vez que ele vai falar para a mãe que ele esqueceu ou que ele vai explicar alguma coisa, a mãe faz uma careta e o filho retrai. Ele fala, poxa, eu não vou poder mais compartilhar isso com a minha mãe, porque minha mãe faz uma cara que eu sei que ela tá me fuzilando por dentro. Então, eu não vou mais falar. Eu sei que ela quer me ajudar, mas, meu, a cara dela, assim, aí vai tudo por água abaixo. Certo? Então, um educador, porque não tem vínculo emocional ali, né? E que nem ontem, para essa mãe que veio, meu filho, assim, assado, mora em outra cidade, tem 18 anos, não consigo ajudar e tal, e eu já percebi que ele desconecta o Libre para eu não ver. Eu falei, para você de ver, você tá a tantos quilômetros do teu filho, você fica vendo aqueles valores, você não pode fazer nada? Conversa com o seu filho, explica para ele o meu trabalho, passei o que eu faço, passei os valores, falei, conversa com ele e vê se ele aceita a minha ajuda. Eu não vou brigar com o teu filho, eu não vou cobrar o teu filho, eu vou entender a vida e a rotina do teu filho lá e vou ajudar ele e pensar em estratégias para ajudar ele a automatizar ali os cuidados com diabetes. Às vezes tem questões, imagina esse adolescente mora num... Como é que é? Numa república, né? Às vezes tem coisas ali da república que o cara não quer contar pra mãe. Vocês já pensaram nisso? E aí, às vezes, pra mim, ele quer contar. Ou tem alguma outra situação que envolve sexo, drogas e álcool, que ele nunca vai contar pra mãe dele. Mas ele vai contar pra educadora. Nossa, vocês devem estar entrando em pânico agora. Mas acontece. Quando eu atendo um jovem, eu falo, tua mãe tá aí do lado? Pede pra ela sair que eu quero falar sozinho com você. E eu pergunto, você tem sua vida sexual ativa? Você se cuida? Você usa camisinha, toma anticoncepcional? Você tá esquecendo nananã? Você bebe? Você usa drogas? Por quê? Porque eu não vou mandar ele parar de usar drogas. Eu não vou mandar ele parar de beber. Não é a minha função como educadora. Mas eu vou mostrar pra ele que beber e usar drogas, dependendo da droga, né, tem uma consequência. Então, olha, você tá usando maconha? Vamos falar a real. Tá fumando maconha? Eu fumo maconha aqui na República, os meninos fumam e tal. Então, beleza. Você come muito depois? Como muito. O problema tá aí. Você faz insulina pra essa comida que você come quando você tá? Nunca lembro. Claro, tá com a maconha no talo. Comendo na laricada lá, você acha que ele vai lembrar de fazer insulina? Então, eu, como educadora, eu vou entrar para ajudar ele a fazer insulina para essa comida que vem da maconha, depois de ele fumar maconha. Eu não vou ficar passando sermão nele que não deve usar maconha. Isso ele sabe. Quem que não sabe? Quem que... Sério? Vocês acham que a pessoa que usa droga porque não sabe o que vai acontecer? Vocês acham que o adolescente que enche a cara, bebe pra caramba, ele faz isso porque ele não sabe? Ai, gente, me poupe. Entende? Então, a função do educador vai ajudar aquele jovem a fazer as coisas com menos risco de vida, de morte, sei lá.
de hiper, vamos colocar assim. Então, o papel do educador é ver coisas que os pais não estão conseguindo ver. Receber informações que os pais não estão conseguindo receber, por causa dessa coisa que existe entre pai e filhos, né, gente? É muito legal um relacionamento onde o filho pode chegar na mãe e falar: nossa, transei com todas as meninas da escola, não usei camisinha com nenhuma, usamos droga, bebemos. Mano, não existe isso. Isso é esquisito até. Compartilhar esse nível de intimidade com seu pai e com a sua mãe chega a ser até bizarro. Então, às vezes, uma pessoa de fora consegue ter acesso a mais informações, ter uma outra visão, tem mais experiências, já acompanhou outras pessoas. Então, sempre considerem pelo menos uma conversa com um educador. Não precisa ser eu, tem vários na internet. Vocês podem escolher aí o educador, sei lá, mais próximo de vocês, ou que alguém já conheceu. Eu adoraria que fosse comigo, né? Pode ser, inclusive. Mas considerem, é uma visão totalmente diferente que a gente tem, tá? Deixa eu voltar aqui alguns comentários. Feito, que a Regina falou, feito é melhor que perfeito. Na adolescência é isso. Passando a adolescência, a gente pode buscar, claro, não a perfeição, mas algo bem mais próximo a ela. E é bem mais possível. Com uma pessoa que tem uma vida estável, que tem um trabalho mais estável, que já sabe o que quer fazer da vida, que já terminou os estudos, entende? Aí a gente consegue buscar o aprimoramento, assim, o detalhamento e tal. Perfeição. A frase que mando pro meu marido é: benção, olha a insulina. É uma boa. Faço isso com a Maria, ela tem 4 anos. Bárbara, Maria tem 4 anos, ela não deveria estar preocupada com nada com relação ao diabetes. 100% dos cuidados de uma criança com 4 anos é da mãe. Olha que legal, eu sou péssima, né? Só quem já teve ou tem um educador por perto sabe o quanto é essencial e a paz que nos traz. É isso mesmo. Eu tenho dificuldade em anotar tudo, menino adolescente, trabalho muito fora e dentro de casa, como melhorar? Fiz até um grupo de WhatsApp só para isso e nada. Carla, numa das últimas consultas, eu também fiz as anotações, cuidei dos dados e o médico falou, a Vitória precisa começar a fazer isso. Aí eu falei, ela não vai fazer. Não vai fazer. Então, eu pago uma nota na consulta. Se eu quero ter uma boa consulta, eu vou fazer. Mas ela precisa se envolver. Pois é. Mas se eu deixar na mão dela, nós vamos chegar aqui sem isso. Então, eu vou fazer. Então, é o seguinte, Carla. A gente não precisa fazer as anotações o tempo todo. Né? Não precisa mesmo. Então, por exemplo, se você tem uma consulta, 15 dias antes da consulta, é legal fazer a anotação de tudo. Se você tem uma consulta com a educadora, 15 dias antes dessa consulta com a educadora é bom você anotar tudo. Então, não precisa de verdade ficar anotando tudo o tempo todo. Já foi. Quando eles são crianças, a gente consegue, na adolescência, não. Então, é 15 dias antes para o médico poder fazer algum ajuste de dose ali, não dá para ficar anotando, tá? Não dá mesmo. Agora, ele não pode deixar de fazer insulina. Né? Eu não sei se ele usaria algum aplicativo, os aplicativos fazem todos os registros, ou de repente vocês fazerem algum combinado da importância que isso tem. Eu teria que saber mais informações para conseguir te ajudar. Não tem a necessidade de fazer anotação de tudo o tempo todo, tá? Isso então não dá. Ai, Ângela, você é muito querida. Certo, gente? Acho que foi bacana, né? Isso aqui, essa conversa de hoje. Ela não foi uma bronca, ela trouxe até consolo, na verdade, para algumas mães. Entendemos o risco que os nossos adolescentes estão correndo hoje em dia e o mínimo necessário para que eles não estejam em risco. Não é buscando perfeição glicêmica, não é buscando. Né, adolescência é garantir o mínimo de insulina para que ele sobreviva a essa fase e consiga entrar na fase adulta aí um pouquinho mais saudável. Certo? Vou postar essa live, se vocês tiverem algum outro comentário, quiserem contar alguma história, por favor, comentem. Quem quiser algumas figurinhas que eu fiz, me manda um oi lá no WhatsApp, ou manda mensagem aqui que eu mando meu telefone e eu mando umas figurinhas. Vou pensar em algumas outras figurinhas mais divertidas pra gente fazer, tá bom? Um ótimo sábado pra vocês e amanhã a gente se encontra aqui de novo. Continua aqui, Carla. Não, eu vou postar, daí você assiste o começo. Acho que essa live aqui não é que ela é importante, mas ela tem dicas práticas interessantes pra gente lidar com os adolescentes, tá bom? Beijo pra vocês.
Tchau para vocês aí no YouTube também. Eli sempre junto. E eu vou te mandar o que